Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos novamente aqui para trazer um ensino da palavra de Deus. Sou muito grato a Deus pela vossa vida, por todos os nossos irmãos que têm participado conosco, estudado, a qual têm acompanhado o trabalho deste canal, um trabalho sério, com um compromisso com o reino de Deus. Quero trazer um ensinamento da palavra de Deus tão maravilhoso neste dia. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever, se você ainda não é inscrito. Inscreva-se aqui no canal, embaixo do vídeo está escrito em vermelho, inscrever-se. É só você clicar e você será inscrito de graça. Também clica ali, deixa o seu like, comente o vídeo e também ali tem um sininho. Clica aquele sininho, você estará sendo notificado assim que for lançado um novo vídeo, para que você esteja sempre conhecendo as novidades deste canal. Quero ler um texto sagrado que está na Bíblia, o Evangelho de João, capítulo de número 1, que diz: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o versículo de número 29 diz: no seguinte dia, João viu a Jesus que vinha e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como os irmãos ouviram, eu estou falando do Evangelho de João, quarto evangelho da Bíblia Sagrada. O único dos 4 evangelhos que não é evangelho sinótico, pois Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelho sinótico. Sinótico quer dizer aqueles que vê de um ponto de vista iguais. Por isso que muitas vezes é repetidamente escrito detalhadamente milagres e ensino que Jesus fez, tanto no evangelho de Mateus, evangelho de Marcos e evangelho de Lucas. Já o evangelho escrito pelo apóstolo João, ele tem algumas características bem diferenciadas. Uma delas também é que ele foi o último evangelho a ser escrito. E João, ele também característica com alguma diferença dos 12. João foi o único apóstolo que não morreu martirizado. João morreu de idade avançada. Conta a história secular, não é a Bíblia, que João tinha sido preso por pregar o evangelho de Jesus e colocaram dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Mas nada aconteceu com o apóstolo João. Então eles, vendo ele desta maneira, que ele não morria nem com aquele azeite fervendo, eles levaram para uma ilha chamada Ilha de Pátimo, que era uma ilha presídio, e colocaram João para morrer ali naquela ilha de velhice, ou pelos animais selvagens, ou de peste, ou de doença. A intenção deles é que João acabasse a sua vida ali naquela ilha. Mas não sabia eles que Deus tinha preparado algo melhor ainda para João, porque naquela ilha Deus ia dar uma experiência profunda, celestial, tão tremenda com João, de maneira que João ia ter a revelação para escrever o último livro da Bíblia Sagrada, chamado Livro das Revelações, ou Livro Apocalipse, onde Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, manifesta, mostrando visões celestiais, escatológicas, para o apóstolo João, que viria a acontecer. João, que foi o segundo maior escritor da Bíblia no Novo Testamento. O primeiro é o próprio apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo. Depois João, que escreveu o Evangelho, qual nós lemos, escreveu 3 epístolas e também escreveu este livro ao qual eu tenho falado, que é o livro das Revelações, último livro da Bíblia, livro escatológico, que mostra o futuro do que acontecerá com a humanidade, com a terra, com a igreja e com os perdidos. Mas o Evangelho de João, ele se destaca muito mais profundo do que os outros evangelhos. Alguns ainda entendem
O Evangelho de João, ele tem uma espiritualidade um pouco mais aguda, mais profunda, mais revelada. De maneira que o apóstolo João, ele não fala como os demais apóstolos ou escritores do Evangelho, porque Marcos e Lucas não eram apóstolos, só Mateus e João, dos 4 evangelistas, somente Mateus e João que era apóstolo. Mas João, ele traz uma revelação mais profunda que os 3 primeiros evangelhos, porque alguns tentavam mostrar com Mateus que o próprio Jesus, ele era o rei que devia ser vindo, o rei que a nação estava esperando. Já Marcos apontava Jesus como servo, que viria para servir, aquele que estava em atividade. Já o Lucas mostrava ele como filho do homem, aquele que vinha para obedecer, aquele que se comprometia com a palavra, se comprometia com as ordenanças divinas. Tudo isso é correto, tanto as 3 visões. Mas João estava muito mais profundamente, como disse Isaías, que da Virgem nasceria que o nome dele seria o Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o próprio Isaías está dizendo que esse que nasceria seria Deus, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro. Isaías está dizendo que ia nascer daquela virgem, seria o próprio Senhor Deus revelando o Messias, o Salvador, o escolhido, a raiz de Jessé. João tinha esta visão, porque ele disse, no princípio ele é o Verbo, e o Verbo está com Deus, e ele era Deus. Ele não disse ele era apenas um profeta que haveria de vir, seria apenas o Messias, seria apenas um servo obediente, seria aquele que viria para cumprir as normas, regras determinadas por Deus. Não. O apóstolo João está dizendo, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele é Deus. Esse que vocês estão vendo, esse que está caminhando, peregrinando na cidade circunvizinha de Jerusalém, esse que tem nas suas mãos a autoridade, na sua palavra, a palavra criativa, esse não é apenas 100% homem, mas também é 100% Deus. Ele tem nas suas mãos o poder da vida e o poder da cura. Ele é Deus. João tinha esta revelação. Por isso que o Evangelho de João, ele traz 8 milagres, e dos 8 milagres, 6 milagres não está em nenhum dos outros 3 evangelhos. João tem uma profundidade tão tremenda, mostrando o próprio Jesus como o próprio Deus, o eu sou, aquele que havia de vir, a ressurreição, a vida, o bom pastor, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Jesus está sendo revelado pelo Evangelho de João, que é aquele que todos necessitavam, aquele que todos podiam confiar. João mostra Jesus com uma expectativa, a esperança, o caminho da solução para toda a humanidade, para todas as famílias. É tremendo o Evangelho de João. Por isso que o Evangelho de João, ele é tão lido, ele é tão escolhido entre os 4 evangelhos para ser lido, é considerado o evangelho que é mais lido dos 4. João revela este Senhor Jesus como Deus que salva, liberta, transforma e opera sinais e maravilha. Eu gosto de ver na passagem quando o Senhor Jesus falando com Marta e Maria, e ele aponta para ele mesmo dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverás, e aquele que vive não morrerás. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja quantas revelações, quantas leis espirituais que neste Evangelho está revelando. E interessante, para encerrar, no capítulo 1 e versículo 29, o próprio João escreveu que o Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é Jesus Cristo, revelado por Mateus, revelado por Marcos, revelado pelo próprio apóstolo, o próprio escritor evangelista Lucas e o apóstolo João e também o apóstolo Paulo, revelando a grandiosidade, a divindade e a expectativa da restauração da humanidade
através do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia o Evangelho de João e conheça as verdades imutáveis de Deus. Conheça profundamente o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, peço que abençoe grandemente neste dia este irmão e esta irmã que está me assistindo, me ouvindo e participando deste canal, deste vídeo. Abençoa ricamente a sua família, a sua casa, as suas finanças, seu casamento. Abençoa agora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.